Paysandu faz treino de reconhecimento no gramado lá no Mangueirão. Inclusive, o Paysandu vai voltar a atuar nesse palco após quase 3 meses. Vou mostrar a última vez que o Paysandu jogou lá no Olímpico da Amazônia. Vamos mostrar também o novo jogador do Papão, o Ramon Vinícius. É o novo meia que foi apresentado ontem lá na Curuzu. Você vai ouvir o que ele disse na chegada ao Bicola. De informação, porque tem jogador na área. Estou falando do meia Ramon Vinícius, meio-campista que foi apresentado ontem lá no estádio da Curuzu. O clube anunciou a contratação no finalzinho da janela de transferências, né? Um dos 4 nomes que chegaram nessa última janela que encerrou no dia 2 de setembro. E além dele, o Papão ainda trouxe os atacantes Denilson e João Marco, além do meia, o Carlos Eduardo. Lanterna da Série B com 21 pontos. Paysandu enfrenta o Volta Redonda na sexta-feira no Mangueirão pela 25ª rodada. E o Ramon Vinícius já treinou com o elenco, inclusive tendo o que aconteceu no estádio Mangueirão, e destacou o desejo de atuar com o clube na competição. Vamos ouvir aí o que o Ramon Vinícius falou nessa chegada ao Paysandu. Tive hoje a primeira oportunidade de trabalhar com um grupo muito qualificado e de bons jogadores, e espero sim poder fazer um bom trabalho, poder atuar da melhor forma possível. Chego para agregar, que nem eu disse, né? Tenho sim vamos dizer, um bom trabalho aí já feito há algum tempo, né? Então, espero sim ajudar, trabalhar da melhor forma possível e ajudar o Paysandu a sair desse momento. Sim, estou bem fisicamente, mentalmente também. Estou um pouco ansioso para poder estrear, para poder mostrar o meu futebol. E espero sim, se não for entre os 11, mas estar ali convocado para participar do jogo de sexta-feira. Aí é o Ramon Vinícius, né, que chega na teoria pronto para jogar, pelo menos fisicamente ele diz que tá bem, senhores. Cara, e nesse jogo a gente vai ter um pouco mais de noção se o Claudinei no meio de campo não mexia muito, apesar de muitas vezes ser obrigado a mexer, mas quando tinha todo mundo mantinha uma base, pela falta de opção no elenco ou por convicção de que Vilela, Denner e Anderson Leite é o melhor trio de meio de campo. Michel tá meio iluminado aqui, né? Dá uma olhada aí, por favor. E o Ramon Vinícius estava jogando na Série C do Campeonato Brasileiro, então um jogador que estava atuando, que já é mais do que algumas peças que vem para o futebol paraense, assim como o próprio Carlos Eduardo também, mas qualidade, não sei se ele aumenta tanto o patamar do Paysandu, mas talvez ganhe opções, porque nos últimos jogos, qual é a principal crítica do torcedor do Paysandu em relação ao Claudinei? Claudinei não mexe, quando o Claudinei mexe é só depois dos 35, o Claudinei ele não tá fazendo alterações, ele deixa o tempo todo ali Anderson Leite em campo, Denner em campo, no ataque às vezes ele demora para mexer e tudo mais, mas esses dois não se encaixam, mas agora pelo menos ele ganha 4 opções e no mínimo opções para tentar mudar o jogo de certa maneira, não que vão melhorar exatamente o time, mas que podem trazer características novas, que aí sim essas características novas dentro de determinado desenho do jogo, essas características possam surtir efeito. Por exemplo, tirando o Anderson Leite, colocando um Ramon, tu ganha um pouco mais de agilidade no meio de campo. E já é uma alternativa, por exemplo, porque se tu tira o Anderson e coloca o Ronaldo Henrique, já muda muito o meio de campo, já pesa bastante o meio de campo. Então, ele no mínimo ganha alternativas para mudar. Agora, se ele não mudar nem com essas 4 alternativas, e eu falo mudar não o time titular, mas mudar durante o jogo, quando necessário, aí é porque ele tem muito convicção de que quem tá no banco não serve. E aí, Michel? Tô com o Mataus. É isso aí. Aí a gente vai ter a certeza agora, né? Só vai poder saber com a bola rolando. Penso que ele já vai fazer mudança no time titular. Já muda os 11? Penso que ele... Muda os 11 é ótimo. Que ele já vai mudar no meio de campo. Primeiro que o Rossi vai jogar, né? Isso daí já é fato vai consumado. Mesmo? Vai, garanto pra você que o Rossi vai jogar. Olha, ele estava presente aí nesse treinamento, nessa atividade. Ele vai jogar. Isso aí é certo. Eu só acredito quando ele estiver no campo. Nem quando ele estiver aquecendo. Quando ele estiver em campo para jogar, eu acreditar. Não,
Eu acredito. Você não acredita em mim, mas eu acredito em mim. Não, eu acredito em você, eu só não acredito no Rossi. Você não tem fé no Rossi, João Vanderlei? Eu tenho. E espero que ele esteja com muita vontade, né, para que possa fazer esses últimos jogos ali pelo Paysandu nessa temporada e consiga ajudar. Então já vai ter uma mudança no ataque. O ataque deve ser Garcês, Rossi e Diogo. No meio de campo é Vilela e mais 2. Esses 2 que eu estou na dúvida. Acredito que pelo menos um desses contratados aí já vai começar a partida. Até porque as críticas que são feitas são críticas no meio de campo. Principalmente, né? Principalmente no meio de campo, né? E durante a partida que ele não muda. Então, durante a partida ele vai ter a possibilidade de mudar. Já ganha, com a volta do Rossi, ele já ganha uma opção mais forte no banco de reservas. Que pode ser, ele pode botar de repente o Marlon ali no meio de campo, né? Ou o próprio Rossi no meio de campo e botar o Marlon na ponta. Então, e o Edinho, Michel? O Edinho vai ser opção no banco de reservas e para mim uma boa opção pro decorrer do jogo. Então o Paysandu vai encorpando, né? E vamos ver o que ele vai aprontar. Para mim, a minha curiosidade maior sobre o Claudinei é o que ele vai aprontar de diferença tática. Né? No último jogo ele já teve uma mudança. O Paysandu para mim joga melhor contra o CRB do que ele jogou contra o Vila Nova e contra o próprio Operário também, mas não foi eficiente para fazer os gols que teve e o 2-0 ainda fica um placar muito grande. Mas ele já tentou mudar e ele mesmo fala disso, vocês mesmo da imprensa falaram que a gente precisava alternativa e tudo mais, então ele mudou. Agora, ou ele mantém a mudança que ele fez ou ele muda de novo, né? Tem isso Foi legal o jogo, assim, né? Lógico que o placar não foi legal, mas a atitude já foi mais esperançosa, né? Sim. E aí você tendo peça de mais qualidade e peça de qualidade no banco, né? Já dá uma visão, uma esperança diferente. Bora ver o que vai dar. Eu não sei se eu que não consegui ver ou não tem nas imagens, mas eu não vi o Denner treinando no Mangueirão, das imagens disponibilizadas pelo Paysandu. No CT, no treino anterior, ele estava, né? Mas sem qualquer tipo de proteção no braço? Sem qualquer tipo de proteção no braço. Então, pelo que eu vi na imagem, no programa de ontem, ele estava. E o Paysandu aí treinando no Mangueirão, né? A gente tá vendo as imagens, inclusive aí do carequinha, né? O Ramon Vinícius, tomando aquele samba no seu primeiro treino. Eu acho até que é da base, né? Quando o cara sobe, ele raspa a cabeça e toma ali o samba, mas não, ele já veio assim. E vamos continuar a ouvir o Ramon Vinícius. Ele falou sobre esse jogo contra o Volta Redonda. Vamos lá. Sabemos que não vai ser um jogo muito fácil, mas a gente no momento precisa mais que eles, então a gente vai com força máxima para poder vencer o jogo de sexta-feira. E também o fator casa vai nos ajudar. Sabemos que é um jogo de 3 pontos e no próximo também outro jogo em casa, então de 6 pontos. Esperamos dar o nosso melhor e sair com um resultado positivo. Tá aí, meus amigos, esse foi o Ramon Vinícius, esperando sair com o resultado diante do Volta Redonda. Para vocês, ele tem chance de começar até como titular? Tem vaga no meio de campo, agora a chance eu já não consigo dizer, porque o Claudinei tem convicção. O Claudinei é quem traz o Denner e quem traz o Anderson Leite. Então ele tem até mesmo, ele cita, se eu não me engano, foi comparando com o André Lima, Michel, que ele fala que o Denner foi titular, acho que foi o Denner que foi titular com ele e o André Lima foi reserva, né? Foi uma coisa assim. Então ele confia nesses jogadores, nesses 2 jogadores. Agora, no Denner já nem tanto, não tem tanta pressão ali em cima do Denner, mas no Anderson Leite o torcedor já não confia mais. Porque o Anderson Leite, e ele não é um cara horrível 100% do tempo. Eu não acho ele mau jogador assim, cara. É porque ele acaba ficando marcado em alguns lances e que ele poderia entregar algo a mais, entendeu? Ele poderia fazer algo diferente e a impressão que passa, o cara erra, o cara toma ali algumas decisões erradas, toma ali e não passa uma segurança que deveria passar, e o Paysandu não troca, a sensação que o torcedor tem é que o Claudinei vai morrer abraçado com ele. Mas eu entendo que era falta de opção, porque o Dudu estava lesionado, estava voltando de lesão, e o Ronaldo Henrique não é a mesma característica. Agora ele tem o Dudu de volta, Carlos Eduardo e Ramon. Tem 3 opções.
Se o Anderson Leite continuar sendo titular absoluto com 3 opções, Marlon, é uma né? resposta do Claudinei. Rossi, né? Ainda tem o Marlon ou o Rossi, que ele pode usar por ali. Junto com o Denner. Uma dessas 2 vagas, né? Poderia fazer aqui. Pois é, senhores, olha só, outra informação que a gente tem aqui é sobre a arquibancada, né? Mais de 8 mil torcedores já foram confirmados para a partida. Os ingressos vendidos, né, tem uma carga aqui um pouquinho menor, tem a questão da gratuidade, aquela coisa toda, mas o Paysandu já tem pelo menos quase 10 mil torcedores confirmados, faltando menos de 48 horas para o jogo. Embora o objetivo do clube seja ter maior presença de público, a troca de praça esportiva ela não traz um bom retrospecto, né? Nessa Série B, o Paysandu realizou 5 partidas no Mangueirão, foram 2 empates, 2 derrotas e apenas 1 vitória. O Papão perdeu na estreia para o Atlético Paranaense por 2-1 e também para a Chapecoense por 2-0. Empatou com o CRB por 1-1, isso ainda lá no ano passado, né? E 0-0 com o Goiás. Não, o CRB foi esse ano. É verdade, perdão, desculpa, porque eu fiquei na cabeça com aquele gol do Esli no ano passado. E todos os resultados desse ano, tá? E o Goiás em 0-0. A única vitória no estádio, no clássico, foi contra o Clube do Remo. Triunfo por 1-0, gol do Diogo Oliveira. Inclusive, a gente está acompanhando aí imagens desse jogo que aconteceu há quase 3 meses atrás, senhores. No último Repá apenas, foi o último jogo do Paysandu no estádio Mangueirão. E aí, como é que vocês enxergam aí essa volta do Paysandu no estádio Olímpico? Cara, eu acredito que a sensação para o jogador vai ser diferente. E ser diferente não significa nem que é melhor nem que é pior. Porque não sei se passa de 20 mil torcedores, até porque o horário é meio complicado, 7 da noite numa sexta, o cara sai 6 de trabalho. Acho que vai ser daqueles jogos em que o nosso repórter Rodolfo Souza vai estar lá, 7 horas vai estar um público, 7h30, 8 horas já vai estar um público maior do que aquele. Mas a sensação é diferente. Fossem 12 mil na Curuzu, que é a média que o Paysandu está tendo, é um público muito bom para Curuzu, mas 12 mil para o Mangueirão é um público ruim para o tamanho do estádio Mangueirão. Diria até que pela fase do Paysandu, só de ter 8 mil já é um bom número. Lembrando que ano passado o Paysandu teve uma média bem mais baixa do que tem nessa temporada. Então, acredito que para alguns jogadores vai ser melhor por conta da pressão que vai ser menor. O Paysandu ele não vai ter tanta pressão vinda das arquibancadas para esse jogo em relação ao clima do estádio mesmo. Mas, ao mesmo tempo, talvez perca um pouco daquele gás a mais que o torcedor, quando o jogador começa a entregar alguma coisa, o torcedor vai lá e começa a empurrar um pouquinho mais, mesmo que seja só questão da vontade. Mas o torcedor ele faz aquele algo a mais para o jogador na reta final de jogo, principalmente. Se o Paysandu empata com o Operário no último jogo, seria muito por conta da torcida que inflamou o jogo na reta final. Tanto que os melhores lances do Paysandu na Curuzu contra o Operário foram os últimos lances, que ele tem ali 3 ou 4 chances com o Thalisson, Anderson Leite e Benítez. Mas eu entendo que para os jogadores, talvez alguns seja melhor, mas talvez para outros precisam daquela questão da torcida seja um pouco pior. E o Michel, que fica mais lá por baixo, no gramado, tem jogador que gosta mais do Mangueirão porque se sente mais jogador, né, Michel? Se sente mais jogador é ótimo. Porque o estádio é maior, que é estádio de verdade, né? Você tá dizendo que a Curuzu não é estádio de verdade? Ah, cuidado que tu não vai entrar mais lá, Michel Anderson. Uma coisa, não. A galera vai te bater lá. Não, a diferença do Mangueirão para Baianão e Curuzu é... A diferença de estrutura, de vestiário, de chegada, onde o ônibus fica. O cara vê a foto do Alisson lá. Então, o cara se sente mais jogador. Isso não é dito por mim, não. É dito pelos caras lá. Os caras gostam de jogar em estádio assim, estádio bom, com estrutura, tipo estádio de Copa do Mundo. O futebol dos caras... aí cada um com o seu, né? Aí também... Será que ele se sente jogador também com o futebol que os caras estão jogando agora? Aí complica às vezes, né? Mas boa parte dos jogadores, quase todos... Eu sou muito a favor de... Você se sente mais jogador no Mangueirão? Pois eu já ia falar isso. Eu para trabalhar... Lógico, eu gosto de trabalhar no Mangueirão porque o conforto é maior, né? Sim. Mas para jogo mesmo, Curuzu e Baianão. Para pressão, Você fica mais no velho. clima. É muito firme. É uma pressão absurda, velho. Curuzu e Baianão, uma pressão
absurda que os nossos estádios estão perdendo. Sim. Hoje, né, as arenas aí, né, são poucos dos estádios que têm essa pressão mesmo. E a gente tem aqui com Curuzu e Baenão. Só que aí você vai entrar em gramado, vai entrar com estrutura para o próprio torcedor, banheiros, bares, né, a arquibancada. Enfim, tem uma série de coisas que acaba caindo um pouco em relação ao Mangueirão, né, no caso. Mas eu gosto da ideia de Curuzu e Baenão. Não acho ruim, não. Mas tem que ter uma estrutura melhor. Só para completar a informação, esse jogo que a gente está vendo na tela aconteceu no dia 21 de junho, num sábado. Isso foi o último jogo do Paysandu no Mangueirão. Não, essa foi a última vitória, né, do Paysandu, que o do Goiás foi depois, se não me engano. Não, foi antes. O Goiás foi antes. Ah, porque já era mando do Remo, né? Isso é verdade. E lembrando... Por isso que eu tô colocando nem com o mando do Paysandu. O Paysandu jogando no estádio mesmo. Sim. E lembrando pro torcedor, que já tem um tempo isso, né? Mas talvez muita gente vá agora, que o estacionamento agora é só antecipado. Não tem mais estacionamento na hora, né? Pra não dar aquele problema ali da fila e tudo mais. E até ontem a promoção de ingressos, né? Que o Paysandu tinha feito a primeira promoção lá de ingressos, que era R$20, 2 arquibancadas, então você pagava R$40 para 2 arquibancadas. Mas o estacionamento, que eu acho um acerto da diretoria, botar o estacionamento a R$10, porque no mínimo não afasta o torcedor, porque tem um torcedor que, não tem nem aí. Tem gente que gosta de pagar caro, eu não entendo esse sentimento. Não sei se é porque eu tenho espírito de liso, mas eu nunca consegui entender isso. Eu também não gosto muito não de gastar esse dinheiro. Esse sentimento de gente gostar de pagar caro, de pagar muito altos valores. Mas tem gente que gosta, tudo bem, cada um com seu gosto, com seu bolso principalmente. Mas R$10 no estacionamento do Mangueirão eu acho um bom valor, justamente para não afastar o torcedor. Porque, se tinha jogo que era R$40 o ingresso, R$50 o estacionamento, ou R$40 o estacionamento. Então já era um valor muito, muito ruim. E quase que obrigava o cara a ir com 2, 3 pessoas e já pagava mais ingressos e tudo mais. Então acho que um acerto esse valor do estacionamento. Mas lembrando, só compras antecipadas agora, então, para evitar confusão, né, na entrada ao campo. Uma boa ação, mas é por isso que o sócio torcedor não decola nunca, né? Sim. Mais um ano que a gente perdeu e o nosso sócio torcedor, tanto de um lado quanto do outro, não decola. E o Diego até fala brincando ali, mas poderia acontecer. Ele fala, eu quero um sócio torcedor pro meu carro. Se o sócio torcedor não pagasse estacionamento, já era um acréscimo muito grande. Cara, não consigo entender, não entra na minha mente. Não entra. Porque é bem... Se você quer fazer o ingresso mais barato e você tem um estádio como o Mangueirão que cabe ali, você pode levar 30 mil pessoas, quanto é o sócio torcedor hoje? 80? R$100? 90, R$100, mas trimestral, tu paga ali logo 3 meses. Faz 60, R$70 e coloca o ingresso fixo. Olha, o nosso ingresso vai ser R$50, avulso. Pode cair chuva, ouro, mas vai ser R$50. E aí o sócio torcedor é 60, 70. Para forçar o cara a ser sócio torcedor, dá a liberdade do carro, faz alguma coisa e fideliza esse torcedor, cara. Não acredito. Não, se o sócio servisse para outra coisa a não ser entrar no estádio... Porque só serve para isso. Então, como só serve para isso, você tem que atrair nisso, né? E até um tempo desse estava dando problema a entrada de sócio, né? Acho que foi na Curuzu, que muita gente reclamou que mudou, e aí a questão de forma de comunicação mesmo. Mas, cara, eu acredito até que seria uma boa ideia, desde que fizesse também cargas ali com valor mais baixo até pra galera ir. Mas, dá pra pensar, cara. A parada é pensar e executar. Aqui, senão toda vez é isso. E é isso que acontece. Tem um problema no futebol brasileiro como um todo. Teve até um estudo, não me lembro qual foi a página que fez. Foi a média de público, contando apenas os torcedores mandantes. Tem algumas incongruências ali, porque, teve jogo do cara que foi em Brasília, a torcida do Flamengo, mas no geral é isso. Que era uma métrica que era o menor público e o maior público. Então, por exemplo, tinha time que o menor público era 7 mil e o maior era 50. Tinha time que o menor público era 1.000 e o maior era 7 mil. Tinha time que o menor era 7 e o maior era 12, ou seja, a média era parecida. Mas tinha time que a menor era 20 e o maior 40, 50, 60. Então, aqui no futebol brasileiro, a gente ainda depende muito de fase. Isso eu não vou nem colocar o futebol, isso é o esporte. O brasileiro só gosta de ganhar. Porque
tênis caiu bastante, porque Fórmula 1 caiu bastante, porque até mesmo o basquete chegou a cair bastante, agora até está crescendo um pouquinho mais, acho que até já estagnou o crescimento do basquete aqui no Brasil e está tentando crescer de novo agora. O próprio vôlei em determinado momento caiu e agora está crescendo de novo, porque tinha parado de ganhar e agora está começando a ganhar. Então o brasileiro ele gosta da vitória. Enquanto a gente não entender isso, e por que eu falo isso? Porque Paysandu chegou a botar o ingresso agora R$20. No momento ruim, lá no início da Série B, chegou a ser isso, R$20, R$30. Aí quando ganhou, o que aconteceu? Foi para 40 o ingresso. 40, 50. Então enquanto a própria diretoria entender que tá perdendo ingresso baixo, tá ganhando ingresso alto, como é que tu vai fidelizar teu torcedor? Aí o bad boy vai te bater, Mataus. Não, cara, mas é isso que a gente vê. Eu vou parafrasear ele aqui. Quer fazer futebol de 50 centavos, de R$20, de R$40, Mataus? Pra Série B hoje não dá. É por isso que o sócio não cresce, é por isso que só fica chorando que arquibancada, não vem torcedor, não vai torcedor nesse jogo, a gente não vai ter a renda se torcedor não vier. Enquanto depender quase que exclusivamente da renda e não trabalhar para fidelizar o torcedor, porque o futebol, esse negócio do Brasil é o país do futebol, talvez tenha sido em algum momento, porque a média de público da Alemanha é muito maior que a do Brasil. Porque os caras vão em todos os jogos, pô. Tem estádio cheio todo jogo, porque os caras vão para o jogo, não vão para a vitória. Então, enquanto não mudar essa mentalidade aqui, vai acontecer isso. Porque o ingresso de Paysandu e Volta Redonda chegou a ser R$20 na promoção? Porque o Paysandu perdeu 4 seguidas. Se o Paysandu tivesse vencido 2 jogos dessa sequência, eu tenho certeza que esse ingresso no mínimo era R$40, R$50. Tem que ver também se o Paysandu no próximo jogo, se ganhar esse do Volta Redonda, vai manter também os preços, né? E eu acho que precisa manter. Cara, mas enfim. Assim, se você faz uma carga de ingresso, como você falou, para não excluir todas as classes, você pega... O Mangueirão tem o quê? 50 mil, 60 mil lugares. Você tira 10 mil lugares e vende a R$20. Que até ser 5 mil. Ou 5 mil lugares, enfim, tanto faz, entendeu? E vende a R$20 e depois você pula para 50 e põe o sócio torcedor para ser esse valor aí de 60, 70 reais. O torcedor que não tem condição de pagar, que aquele que gosta de ir para o estádio, mas que não tem a condição mesmo de pagar financeira, ele vai atrás do ingresso de R$20, porque ele vai ter a possibilidade de ir ao estádio. O torcedor que tem a condição de pagar, que ganha um pouquinho mais e que pode pagar um sócio torcedor, ele vai entender que é melhor ele ser sócio torcedor do que ele pagar um ingresso de 50. Então, assim, e você tem um estádio que está ali, está ocioso, tem 50 mil lugares para o estádio. E a gente fica comemorando quando a gente tem 10 mil sócios torcedores. Que é uma vergonha. E depois cai, né? Depois de um tempo, chega em dezembro, cai. É uma vergonha a gente com a torcida que a gente tem, com o público que a gente leva, a gente tem 10 mil sócios torcedores e acha que tá bonito.